Salve, salve galera do Coque Araraquara, professor Breno de História, gravando mais uma videoaula para nós continuarmos a abordagem da Antiguidade Oriental no último assunto que diz respeito à importante civilização persa. Esse assunto na apostila do terceiro está no módulo 1, na apostila do cursinho e do supermédio está no módulo 2. Então é o último assunto de Antiguidade Oriental, assuntos que abordam, ou melhor, aulas que têm abordagem de assuntos um tanto extensos, por isso que nós demoramos um pouco. Mas a gente termina nessa aula Antiguidade Oriental e depois começaremos a Antiguidade Clássica com os gregos e com os romanos. Lembrando, fiquem atentos às orientações e aos materiais que estamos postando no Google for Education e assista essa aula com a folhinha resumo em mãos, para você ir definindo alguns conceitos que eu vou falando e se for necessário, obviamente, você volta o vídeo, enfim. Faça da melhor forma possível o aproveitamento do conteúdo que aqui estamos tratando, legal? Então aqui a gente vai tratar do Império Persa. E como eu sempre começo uma aula de Antiguidade Oriental, os vestibulares geralmente eles cobram o quê? As principais características de cada povo e civilização. Vimos isso com os hebreus, vimos isso com os fenícios, vimos isso com os egípcios, com os sumérios, babilônios, assírios, caldeus ou neobabilônios. Então em relação aos persas, o que você tem que lembrar? Duas características centrais. É o povo que vai construir o maior império em extensão na Antiguidade Oriental. E se a gente pensar em toda a Antiguidade, a exceção do Império Romano e a exceção do Império de Alexandre Magno, é o maior império em extensão, legal? Uma outra característica importante é no Império Persa nós teremos uma religião muito característica, muito peculiar, chamada de Zoroastrismo, que a gente vai explicar melhor no final dessa aula. Então é o maior império em extensão na Antiguidade Oriental e o povo que vai construir uma religião muito singular chamada de Zoroastrismo. Legal? A partir daí, vamos começar abordando o quê? As origens e desenvolvimento dessa importante civilização. Bom, os persas, eles vão se originar numa região lá do Planalto do Irã, certo? Que será situada ao sul pelo Golfo Pérsico, tá? Ao norte pelas montanhas ali da Turquia, ao leste pelo que hoje a gente chama de Índia e ao oeste pela própria Mesopotâmia, legal? Então é uma região muito importante, um relevo muito montanhoso, com poucas áreas férteis, dificuldade para a agricultura e como era comum em todo o mundo da Antiguidade Oriental ou do Oriente Próximo, certo? E o povoamento da região se intensifica por volta do século XX ao século XIX a.C., entre 2000 anos a 1900 a.C., um momento que grandes migrações ocorreram na Antiguidade, certo? E lá no Planalto do Irã vão chegar tribos indo-europeias. Que são tribos indo-europeias? Originárias das planícies centrais da Ásia e da Europa, que vão migrar e vão se situar, vão se fixar, vão se sedentarizar na região. E duas dessas tribos nós vamos destacar. Uma tribo que vai se situar mais ao norte, né? E que vai organizar um estado centralizado de uma forma pioneira em relação aos persas. Esse povo será conhecido como Medos, porque vão habitar a região da Média, como eu vou mostrar para vocês mais adiante no mapa, certo? É esse povo, os Medos, que nós já estudamos, que um dos seus líderes, chamado Ciachares, se uniu com um líder do Império Caldeu Neobabilônico chamado Nabopolassar, pai do Nabucodonosor. E eles se uniram, os Medos e os chamados Neobabilônios, para destruir o Império Assírio, por volta do século VII a.C. E isso é muito importante, porque os Medos, nesse fato, temos uma indicação que se organizaram precocemente, enquanto o Estado centralizado e organização militar, certo? Já as tribos persas, que ficavam ao sul do Planalto do Irã, elas vão, num certo momento, estarem submetidas ao domínio dos Medos. Então, no primeiro momento, você tem o Reino da Média e você tem as tribos persas submetidas ao poderoso Império dos Medos, certo? As coisas vão mudar, galera, quando, por volta do século VI a.C., surge essa figura aqui, Ciro I, que mais adiante será conhecido como Ciro o Grande. O que ele fez? Ele unificou militarmente, unificou politicamente as tribos persas e vai conseguir retirar o seu povo do domínio dos Medos. Então ele é o fundador, se assim podemos dizer, de fato, do Império Persa, porque ele consegue a unificação política e militar e retirar seu povo da submissão do Reino da Média, legal? E ele dará início a uma dinastia chamada de Aquimênida, legal? Por quê?
Aquimênides era um nome, uma variação do nome de um cara que é uma figura lendária sobre o primeiro dos líderes persas. Mas de fato, o primeiro líder do Estado persa centralizado foi Ciro I. Então ele conseguiu unificar as tribos persas, instituir um governo centralizado, um Estado centralizado e retirar esse povo do domínio dos medos. E depois ele faz uma grande expansão territorial, porque ele cria um exército muito poderoso, legal? E só para vocês terem uma noção, aqui no mapa a gente pode ter uma visualização do domínio e da extensão do Império Persa. Essa é a maior extensão do Império Persa, que ia desde a Trácia, uma região próxima à Grécia, até as margens e o vale do rio Indo, e ia também desde o Egito até as fronteiras ali, ou os limites da cordilheira do Himalaia. Então era um império muito gigante, né? Além disso, olha aqui a região da Pérsia originalmente e aqui a região da Média, no Planalto do Irã. Então aqui nós temos a Média, a capital era Ecbatana. Já as grandes cidades persas foram Parsagada e Persépolis e depois outras como Sardes, Susa, nessa importante estrada que eu vou explicar melhor para vocês, certo? O que eu quero destacar também nesse mapa. Primeiro, a partir da Pérsia original, ou Pérsia primitiva, os persas com Dario I estendem seus domínios em toda essa área em laranja. Praticamente vão dominar quase todos os povos que nós estudamos até aqui. Depois, o Dario I foi sucedido pelo seu filho Cambises, que governou muito pouco, 6 anos. Qual que é a grande questão do Cambises? Ele dominou o Egito Antigo, certo? Depois ele vai ser sucedido por um cara chamado Dario I, ao lado de Ciro, o mais importante dos imperadores persas. E o Dario I estende os domínios persas nessas áreas mais em roxo. Legal? Então essa é uma noção muito importante do que a gente vai tratar a partir de agora. E preste atenção também nessa estrada que ligava Sardes na Ásia Menor a Susa já no Planalto do Irã. Bom, o Ciro I, antes da gente avançar, é importante também reconhecer ou conhecer por que ele foi chamado de O Grande. E por que esse termo foi expandido para todos os imperadores persas e depois, quando Alexandre, já no século IV a.C., domina o Império Persa, incorporou para si esse termo, até então destinado aos imperadores desde Ciro I, os imperadores persas. Isso se dá devido ao tratamento que o Ciro impunha aos povos conquistados. O Ciro dominava o povo militarmente e não impunha suas tradições, suas práticas culturais, sua religião, suas práticas econômicas. Ele respeitava a origem e as características culturais e econômicas dos povos conquistados. Os povos tinham que saber que estavam sob o domínio militar e político dos persas, certo? E o que o Ciro exigia? 2 questões centrais. Pagamento de impostos, toda vez que os impostos eram cobrados, e que o povo, a civilização, a cultura dominada, enviasse de tempos em tempos seus melhores guerreiros para compor o exército persa. Por isso que o exército persa era uma força multinacional, heterogênea, que contava com os melhores guerreiros do mundo antigo, certo? Como? Tinha os melhores arqueiros, os egípcios, os melhores cavaleiros, os hititas, os melhores navegantes, os fenícios, os melhores soldados de infantaria, os assírios. Por quê? De tempos em tempos, esses povos dominados deveriam enviar seus principais guerreiros para o serviço militar obrigatório, formando o poderoso exército persa. O exército persa tinha também uma, digamos, força de elite, os famosos imortais, que era a guarda real protetora dos imperadores persas, certo? Além disso, uma outra questão importante é que essa maneira que o Ciro e os imperadores persas posteriormente tratavam os povos conquistados, ela meio que escamoteava, escondia a submissão econômica por meio de uma autonomia política, porque os imperadores persas, desde Ciro I, davam certa autonomia aos líderes locais, lembrando que esses líderes locais estavam submetidos ao Império Persa, mas com alguma autonomia, digamos assim, política, e principalmente respeito às suas práticas culturais. Isso é muito importante. Agora, o que é importante? Isso tem caído muito nos vestibulares. A história dos direitos humanos, direitos elementares e universais, tem várias origens, né? E o ponto inicial, a gênese do conceito de direitos humanos, tradicionalmente atribuída a Ciro I, que quando ele construiu o seu poderoso império, o que ele fez? Ele libertou todos os escravos que estavam nessa condição até então. Porque ele acreditava que ninguém teria o direito de submeter um povo, uma cultura ou um indivíduo
à escravidão. Então ele vai criar isso, e seus ensinamentos serão colocados, num cilindro, chamado cilindro de Ciro, em escrita cuneiforme, a escrita da época. E isso será o marco inicial do conceito de direitos humanos. Isso é muito importante, galera. Mesmo de uma forma rudimentar, são os primeiros passos do conceito de direitos humanos, elementares e universais para qualquer pessoa. Um exemplo. Quando Ciro conquista, por exemplo, a Mesopotâmia, ele destrói o Império Caldeu, o Babilônio, e permitiu, por exemplo, que a gente viu numa aula passada, o retorno dos judeus para a Palestina, acabando com o cativeiro da Babilônia. Então isso é muito importante para a gente considerar. Bom, como eu mencionei ao tratar o mapa, o Ciro morre, ele é sucedido pelo seu filho Cambises. O Cambises vai ser um cara muito diferente dos imperadores persas, que ele era extremamente despótico, ele era autoritário, e governou 6 anos. O que interessa é que o Cambises conquistou o Egito Antigo, e a gente tem relatos de crueldades inimagináveis impostas pelo Cambises nessa conquista, e também um outro ponto importante. Qual? O Cambises morre sem deixar herdeiros, e aí ele foi sucedido por um primo chamado Dario I, escolhido pelo Conselho Real dos líderes tribais persas para suceder o Cambises que morre. E esse cara assume o trono com o título de Dario I. Ao lado de Ciro é o grande imperador persa, correto? E o reinado de Dario I será muito importante. Dario I pega um império, como a gente viu no mapa, de gigantescas extensões. Como governar? Como administrar um império como esse? O Dario I o que fez? Faz uma reforma administrativa, uma das primeiras no mundo, na história. Ele pega o gigantesco Império Persa, divide em 20 províncias chamadas de satrápias, e entregou essas províncias para serem governadas por nobres de sua confiança, muitos escolhidos pelas elites locais dos povos conquistados. Esses eram chamados de sátrapas. Então eles tinham autonomia para governar, mas sempre lembrando que estavam submetidos ao Império Central Persa, ao poder imperial persa, pagando impostos e sempre enviando os seus melhores guerreiros para o serviço militar quando requisitado, certo? Então você tem os sátrapas, os nobres, e as satrápias, as províncias. Aí você pode dizer, mas Breno, como esse cara vai ter certeza que os sátrapas não vão lhe passar a perna, não vão lhe trair? Olha, ele também pensou sobre isso. É aí que o Dario I que fez? Criou os inspetores reais, um conjunto de fiscais que vagavam por todas as províncias do império, observando e relatando tudo que os sátrapas faziam, verificando, fiscalizando se eles não estavam burlando as ordens centrais de Dario I, certo? Como esses caras tinham um papel muito importante, eles ficaram conhecidos na história como os olhos e ouvidos do imperador, tá? Então isso é importante, e daqui a pouco eu explico como poderia operacionalizar toda essa fiscalização num gigantesco império. Antes de eu falar disso, é importante também você sempre lembrar que o Dario I, ele fez algo muito importante. O que ele fez? Ele criou o primeiro padrão monetário internacional na história. Ele criou os dáricos, que são moedas de ouro, que receberam esse nome porque tem aqui em uma das suas faces a impressão da figura do imperador Dario I, e os dáricos tinham uma vigência em todas as províncias do Império Persa. Então é um padrão monetário internacional. Os sátrapas poderiam continuar a cunhar moedas de prata e moedas de cobre, mas só nas suas províncias tinham validade essas moedas. As que poderiam valer em todo o império eram os dáricos. Então era uma ideia de dinamização da economia para facilitar as trocas comerciais. A médio e longo prazo não se efetivou isso, porque os sucessores do Dario I, na forma de cobrança de impostos, acumularam tantos dáricos em seus tesouros reais e não permitia o retorno dessas moedas para dinamizar a economia. Tanto que quando o Alexandre conquistou o Império Persa, não conquistou só um império gigantesco, conquistou tesouros reais muito grandes que eram e foram acumulados pelas décadas que sucederam o governo de Dario I, legal? Então isso é muito importante também. Há uma ressalva, não confunda, não foi o Dario I que criou a moeda, isso é uma invenção na Lídia, lá na Ásia Menor, no século VII a.C. Ele criou o primeiro padrão monetário internacional, que são os dáricos, certo? Para otimizar a fiscalização, o Dario I mandou construir um sistema, uma rede de estradas que cortava o Império de norte a sul e leste a oeste, cuja principal dessas estradas é a Estrada Real que eu mostrei para vocês, que ligava Sardes, lá na Ásia Menor, a Susa, no Planalto do Irã.
2.400 quilômetros de extensão. Nessa estrada, assim como nas outras, funcionava um eficiente sistema de correios a cavalo. Por quê? Nos 2.400 quilômetros de extensão, nós tínhamos cerca de 100 postos de correio e de também patrulha militar. Então, o mensageiro, a cavalo, percorria um posto em direção ao outro, então cerca de 240, 250 quilômetros de distância um do outro, na maior velocidade possível. Entregava as mensagens, as informações para um outro mensageiro que fazia isso até cobrir toda a extensão da estrada. Estima-se, segundo os relatos, que se percorria os 2.400 quilômetros de extensão em uma semana. Galera, é um tempo muito amplo para a época, certo? Talvez para nós nem tanto, mas para eles era um tempo muito ágil. E funcionou de uma forma extremamente eficiente. Porque nessas estradas também, além de comerciantes, mensageiros, também se deslocavam as tropas do exército persa. Legal? E um outro ponto que eu quero destacar antes da gente falar da religião é que o imperador Dário I ele deu início a um conjunto de guerras, de conflitos militares entre gregos e persas, disputando a hegemonia do mar Egeu. Esse conjunto de guerras iniciado por Dário I foram chamadas de guerras médicas, certo? Eu vou detalhar melhor essas guerras médicas na aula sobre Grécia Antiga, o nosso próximo assunto. Já posso adiantar que é o seguinte: o Dário I dá início a essas guerras quando conquista cidades gregas na Ásia Menor, no litoral da Turquia, e essas cidades pediram ajuda para os atenienses. Os atenienses enviaram tropas, enviaram navios, e aí o que o Dário I falou? Beleza, eu vou destruir e conquistar essas cidades aqui na Ásia Menor, depois eu vou conquistar toda a Grécia. E dá início à primeira fase das guerras médicas. Só que ele morre no meio da guerra, não na guerra em si, mas morre no período de trégua, e é sucedido pelo seu filho Xerxes, primeiro, que lidera os persas na continuidade da guerra. Os persas vão perder essa guerra, como a gente vai ver mais adiante nas aulas que eu mencionei. Mas é importante destacar o seguinte: se foi uma guerra entre gregos e persas, por que foram chamadas de guerras médicas? Porque os gregos não tinham nenhum interesse em distinguir medos de persas. Chamavam eles como se fosse um povo só. E aí, daí que nós temos esse nome, guerras médicas. Dependendo do autor, pode aparecer como guerras medo-pérsicas ou até guerras persas. Se estiver a definição correta e o contexto correto, você também pode considerar. Mas o mais comum é sempre guerras médicas. Depois eu falo melhor disso aí. Antes de a gente falar da religião, para terminar, o Império Persa foi sucessivamente conquistado por outros povos. No século IV a.C., como eu mencionei, é o Alexandre Magno, da Macedônia, que conquista o Império e toma para si o nome de Alexandre o Grande, certo? Aí o que vai acontecer? O Império Persa dominado pelo Alexandre, depois será boa parte dele conquistado pelos romanos no século II a.C. Só que os romanos vão até a região da Mesopotâmia. Da Mesopotâmia até a Índia vai ter um outro império chamado de Partos, onde os partos sempre foram uma pedra no sapato dos romanos, que tentaram conquistar esse povo e nunca conseguiram. Depois que a gente vai observar a região do antigo Império Persa, boa parte foi dominada por quem? Pelos árabes, e aí que chega o islamismo em boa parte dessas regiões, certo? Depois dos árabes você vai ter o Império Mongol, depois o Império Turco-Otomano, e até os ingleses vão dominar a região no século XIX no imperialismo, já depois de Cristo, obviamente. A gente só vai falar de Pérsia novamente livre no século XX, com o nome de Pérsia, e em 1935 a Pérsia passa a se chamar Irã. Então os herdeiros culturais dos antigos persas são os iranianos, mas devido ao islamismo e a história que se desenrolou com a chegada do Islã na região da antiga Pérsia, muita coisa mudou, legal? Então isso é só para a gente ter uma noção. E para terminar, falando da cultura persa, como os persas respeitavam as práticas culturais dos povos conquistados, a cultura persa, ou se a gente pode falar de uma cultura persa, é uma coxa de retalhos feita a partir de um sincretismo cultural. Ela é muito heterogênea, com influências de todos os povos que ali eles dominaram, certo? Mas tem algo singular, e isso é importante para nós. Qual é a singularidade da cultura persa? Sua religião. Uma religião politeísta com caráter singular de dualismo, certo? Essa religião, segundo a tradição persa, foi fundada por uma figura lendária chamada de Zoroastro ou Zaratustra. E o nome dela é Zoroastrismo, né? Ela acredita num confronto constante entre as forças do bem, representadas por uma divindade Hormuz Mazda, e as forças do mal, representadas pela divindade Arimã. Os indivíduos, as pessoas, teriam o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir.
de Arimã ou de Ormuzmada, do mal ou do bem. Depois teria uma espécie de juízo final. Eles acreditavam numa ideia de inferno, assim também numa crença do paraíso e até mesmo na vida após a morte, a partir de uma ressurreição. Percebam que são elementos culturais e religiosos presentes em outras religiões que nós já estudamos e outros que nós ainda iremos estudar, certo? Então isso é muito importante. Os persas e o zoroastrismo tinham um livro sagrado chamado de Zend Avest, ou que muitas vezes pode aparecer só como Avest, que contém os ensinamentos de Zoroastro ou Zaratustra. Para terminar, aqui a gente tem o seguinte, esse é o Faravahar, que é uma figura que representa a alma humana no zoroastrismo. Leiam comigo. Faravahar é o símbolo do zoroastrismo representando a alma humana. A crença no paraíso, a existência do bem e, consequentemente, no mal. E na ressurreição são elementos presentes na religião persa antiga, pregada pelo profeta e líder espiritual Zaratustra. E por que o zoroastrismo hoje ele é muito pequeno? Porque com a chegada do islamismo, a partir do século 7 e 8 na região, essa prática religiosa foi se tornando cada vez mais restrita, e hoje nós temos alguns grupos que praticam o zoroastrismo, também chamado de Mazdaísmo, lá na fronteira do Irã com a Índia. Mas é muito pequeno comparado ao que um dia já foi, certo? Mas é uma característica muito importante, porque o zoroastrismo, o maior império da antiguidade oriental, são as características que marcam e distinguem os persas de outros povos e de outras civilizações, certo? Bom, paramos por aqui, terminamos a antiguidade oriental, terminamos o assunto do terceiro do módulo 1 e os assuntos do módulo 2 do cursinho e do supermédio, certo? Próximo vídeo aula, vamos começar a antiguidade clássica com os gregos antigos, uma aula também um pouco longa, na forma de assuntos e videoaulas. Fiquem atentos aos materiais, façam os exercícios de tarefa e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos juntos. Lembrando sempre, estamos longe, mas estamos juntos, galera. Aquele abraço, até mais e até o próximo vídeo aula.